Glória a Deus. Amados hermanos, buenos dias, amém? Você que está aí conectado, uma vez mais, lhe pido que comparta, verdade, esse vídeo, que seamos, que sigamos as determinações de nosso Deus, verdade? Que tratemos de compartilhar o pão, maiormente quando se trata de um pão espiritual, verdade? Quão necessário nos dias de hoje. Então, se não podemos ser egoístas em o partir do pão e o compartilhar, amém? Aprendamos da igreja primitiva, compartilhe o pão, partir e compartilhar, ok? Venimos em uma série tremenda que Deus nos ha venido ministrando ao coração. A mim me surpreende a cada domingo, a cada semana, em que Deus não me ha permitido desviar-me da temática que Ele me ha dado, verdade? Quisera eu, como pastor, uno sabe que Deus nos dá uma diversidade de conhecimento, de temas, de assuntos, de situações que vemos na vida da igreja, e por aí nos vai conduzindo nos sermões de domingo, enfim, e nos discipulados. E aí todo um sinfim, verdade, de situações por las que o Senhor pode e quer falar à igreja, pero há momentos que Ele enfoca em algo específico. E o Senhor nos vem falando de visão aberta em tempo de portas cerradas, que é o que estamos vivendo nesse tempo. Isso é. E dentro desta temática, Ele nos leva a outros assuntos relacionados aí, todos relacionados. E nesta manhã, irmãos, vamos falar, não sei se você seguramente está lendo aí, habla de en las encrucijadas de los tiempos. Que é isso, irmão? De que estamos falando, verdade? Já vamos a ver, ok? Hoje vamos tomar por base Mateus 24, tão predicado, estudado e profetizado e nesses tempos, verdade? Em que nós outros entendemos que estamos vivendo um tempo de dolores de parto. Eu quero ler o versículo, se me pode acompanhar aí, capítulo 24 de Mateus. Vamos ler apenas um versículo. E por aí nós vamos agarrar nessa manhã, ok? E nessa manhã aqui em Costa Rica e Centroamérica, pero e nessa tarde em Brasil. Em Brasil são já as 2 horas da tarde. Se aqui é 11, allá são 2 horas. Amém? Então, se nós outros não hemos almoçado, eles já não almoçado, então se estão contentos para receber a palavra. Diz, irmãos, Mateus 24, versículo 12. Ok? Vamos ler e me acompanha aí. E por haber-se multiplicado a maldade, o amor de muitos se enfriará. Ok? Se estivéssemos na igreja, diríamos, hermano, repite comigo. É verdade? São aquelas coisas que hacemos na igreja, amém? Então, se disse que por haber-se multiplicado a maldade, o amor de muitos se enfriará. Que tem isso a ver com encruzilhada, verdade? Com tempos. Vamos ver, irmãos, 2 palavras claves, verdade, de suma importância nesse versículo. Uma é a maldade. A maldade relacionada com a multiplicação, certo? E outra é o amor. Tremenda palavra, relacionada com enfriamento. Então, se uma habla de multiplicação, de um aumento, verdade? Fora de lo normal, e outra habla também de algo fora de lo normal, em lo que se refere ao amor, referente ao enfriamento.
Então, irmãos, estamos vendo aqui que amor e maldade, e é fácil entender isso, são de dimensões distintas. São duas palavras antagônicas entre si, opostas. Amém? Ou seja, são incompatíveis. Não há compatibilidade entre amor e maldade. Verdade? É como água e aceite, como luz e tinieblas. Não há compatibilidade, não há como andar juntos. Verdade? Então, se eu consigo ver, irmãos, que são dois caminhos. Um é o caminho da maldade e outro é o caminho do amor. Um é a dimensão da maldade, da maldição, da malignidade, do pecado, da destruição. E outro é o caminho do amor, verdade? Totalmente inverso. E o caminho do amor nos leva à paz, à tranquilidade, à transformação, à regeneração, à salvação e vida eterna, enfim. Todo o relacionado com o amor, evidentemente, o amor de Deus, verdade? Então se disse que um se multiplica, mientras outros se enfria, verdade? Eu consigo imaginar assim, irmãos, como se fossem duas carreteras. Duas carreteras que vão em direção contrária, opostas entre si, certo? Pero que em algum momento se põem de paralelo. Se você vê nas cidades, grandes cidades que cresceram sem um desenho, verdade? Na parte viária, simplesmente a cidade foi crescendo e foi abrindo calles e carreteras e avenidas e enfim, toda a malha viária de uma cidade. Pero sem um desenho, sem algo pré-estabelecido, essa cidade cresceu desordenadamente. E assim são muitas cidades desse mundo, verdade? Que foram crescendo e vão abrindo carreteras e calles e avenidas e parques, enfim. Pero não há um desenho, não há um detalhamento, digamos assim. Então, se imagine-se duas carreteras caminhando em sentido contrário. Vão em sentido contrário ambas. Pero que por las necessidades da cidade, por o desenho que nunca existiu da mesma cidade, por a necessidade, por o crescimento desordenado da cidade, resulta que essas carreteras que vão em sentidos opostos, de pronto, em algum tramo, se vão a unir e caminhar em paralelo. Está entendendo? A analogia que estamos fazendo nessa manhã. Se vão a poner a caminhar em paralelo. E por algum momento vão caminhar juntas. Verdade? Ou seja, hacia a mesma direção. Quando antes eram antagônicas, contrárias, opostas entre si, e em algum momento se juntam. Caminham em paralelo hacia a mesma direção e, oiga, incluso às vezes se cruzam entre si. Quando vemos, irmãos, um cruce, o que é um cruce em uma cidade? É claro que uma calhe que se interpõe sobre a outra, verdade? Se chocam e se cruzam, uma vai para um lado, outra para o outro. A isso se chama encruzilhada ou cruce, verdade? Em Brasil chamamos encruzilhadas. Cruce é o mesmo, a mesma coisa. O que sucede, irmãos? Se você observa as grandes cidades, que está, digamos, ubicado em los cruces das grandes cidades. Em los cruces das grandes cidades, sucede o maior fluxo de pessoas, de gente, de peatones, de pessoas que transitam por essas calles, verdade? Em los cruces das cidades está um maior fluxo de comércio, uma maior multiplicação de comércio, de tendas, a situação econômica, enfim, como eu vou dizer? Se converte em um centro comercial, um centro econômico, verdade? Por haver um maior fluxo de pessoas. Se queres ir para aquele lado, tendrás que passar por acá. Se queres ir para allá, tendrás que passar por acá. Esse cruce se converte em um centro, verdade? E muitas cidades são assim. Você vê o cruce, aí está o banco, está a farmácia, está uma tenda de roupa, está um mall, normalmente nas puras esquinas, verdade? Ou seja, ou construções e instituições que se estabelecem em um lugar e a partir daí vão agregando-se outras residências e casas e comércio e vai crescendo e uma cidade nasce por aí a partir de um cruce muitas vezes. Então, seu cruce é essa parte importante das cidades, dos barrios, das comunidades, verdade? A pessoa que vive na esquina, seu terreno, seu lote é mais caro, é mais valorado, por quê? Porque tem uma casa na pura esquina, não importa a que ponto está
a que direção está apontando. Está indo cruz, está na pura esquina. Está bem valorada a propriedade, por supuesto. Pero como vemos, hermanos, também as cidades com suas necessidades, verdade? Vemos que essas calles ou carreteras, podemos dizer, ou avenidas, que se podemos dizer esse nome aqui, muitas delas têm velocidades distintas. Não obedecem muitas vezes a mesma velocidade. Quizá esta calle que vai hacia esse lado, velocidade máxima 80 km de aí não se pode passar. Sin embargo, esta aqui, porque nesse tramo de carretera há colégios, há universidades, há muito comércio, muito fluxo de pessoas transitando por esse lado. Então, se a velocidade que se pode andar é 30, 40, 60 máximo. Ou seja, são duas vias, duas carreteras antagônicas entre si, cada uma vai a uma direção e cada uma obedece a uma velocidade. Ponga atenção, irmão, a analogia que estamos fazendo. Cada uma obedece a uma velocidade. Pero em um determinado momento se unem, se põem em paralelo, verdade? E passam ambas a mesma direção, obedecendo a mesma velocidade. Caminham paralelo, juntas, em la mesma velocidade, se cruzam, se voltam a unir-se em outro lado, e se vão para um lado e para outro, e assim são as cidades, né? Mal desenhadas ou para nada desenhadas e preparadas, verdade? Quando vemos, hermanos, maldade e amor, estamos falando de duas dimensões. Duas dimensões. A maldade está relacionada com o mundo. E o mundo camina hacia uma velocidade enorme, grandíssima, irmão. Uma velocidade supersônica, digamos, hacia a maldade, hacia a destruição, o pecado, a malignidade, todo o que tu imagines de mal. O mundo camina em alta velocidade, Pero a igreja, que se supõe deve caminhar em um sentido oposto, devia também obedecer e caminhar em alta velocidade em lo que é o amor, a paz, a transformação de vidas, a predicação do evangelho, em alta velocidade. Porque se o mundo está crescendo e avançando velozmente hacia a maldade e a destruição, a igreja também deve caminhar em alta velocidade hacia o bem, hacia a paz, hacia a transformação das vidas. Me estão entendendo, irmão? Sim ou não? Está entendendo? Diga amém aí, amém? Participe e não se olvide de compartilhar, amém? Então, se são duas carreteras antagônicas que se envolvem, que se chocam, que caminham em paralelo muitas vezes, e às vezes vemos o mundo caminhando, a igreja caminhando junto, pegadita com o mundo, hacia a mesma direção, hacia a mesma velocidade. Verdade? Disse em Daniel capítulo 12, verdade? Daniel disse que no final de los tempos, verdade? Muitos correriam, disse assim, correrão de aqui para allá e a ciência se aumentará. Quando ele está falando do tempo do fim, em Daniel capítulo 12, muitos correrão de aqui para allá e a ciência se aumentará. Irmãos, vamos echar um pequeno vistazo sobre a multiplicação da ciência, o aumento da ciência. Não vamos falar muito, porque há muito que falar disso. Quando você faz um recuerdo, digamos, de 20, 30, 40 anos atrás, ponga tu mente a pensar nos anos 80, anos 70, anos 60, verdade? Você vai ver que o mundo ha passado por muitas transformações. Muitas transformações. E de verdade que a ciência sim se ha aumentado em grande maneira. Irmãos. Novas tecnologias, aparatos eletrônicos que alguns não sabem nem como funciona. Verdade? Todo tipo de invenções a partir da informática, das computadoras. Verdade? Se você pensa um pouquinho, as primeiras computadoras que começaram a inventar, a trabalhar em área da computação, eram grandes máquinas que ocupavam praticamente toda uma sala, verdade? Se construía toda uma sala especial, porque aí funcionava uma computadora, é uma máquina grandíssima, verdade? Hoje la temos aqui, ó. Hoje la temos na palma de nossa mão, assim la temos, irmãos. Verdade? Que mais? Um simples celular.
E aunque não seja o celular que tu tens um smartphone, verdade? Desses ultramodernos, este aparato que você tem, por mais simples que seja, ele ha desplazado e ha echado ao ouvido, digamos, um grande número de outros aparatos. E nesse aparato que você tem chamado celular, esse aparatito ha desplazado as máquinas de escrever, se acorda? Datilografia, que é isso, esses cursos, lá, anos 60, por aí 70, ou mais para trás ou para adelante, não sei. As calculadoras, ela tem aí, sim ou não? Que mais? Câmera fotográfica, câmera de vídeo, estamos aí, fazendo na live, coisa que anos 60, 70, 90, isso era impossível. Não se imaginava, não se pensava isto. Né? Antes, desplazado na rádio, você tem rádio aí mesmo. Você tem todo tipo de música e gêneros musicais, tu tens aí nesse aparato. Tu tens a televisão nesse aparato, podes ver de forma simultânea, em tempo real, qualquer evento que esteja sucedendo em outro lugar do mundo, em outra parte do mundo. Coisa que anos atrás isso não era possível, verdade? Era impossível pensar dessa maneira que isso pudesse suceder. Em la medicina, cirurgias a laser. Em Brasil dizemos laser, verdade? Cirurgias a laser ou a laser. Incluso se pode operar uma pessoa à distância, imagine-se você. Entre uma cidade e outra, o médico delante da computadora, de uma pantalla, está aí, fazendo umas cirurgias. Imagina os termos. Operações de bebês, de niños, aún en el ventre de suas madres. Se ha escuchado de operações de coração em niños que estão aún em formação en el ventre. Ou seja, coisas tremendas, impensáveis em o tempo não muito distante de agora. Diga-se 20, 30, 40 anos. Eu estou dando apenas alguns tópicos aqui, há muito mais em que falamos em lo que se refere a multiplicação, o aumento da ciência, muita coisa. A tecnologia da aviação, velocidades supersônicas, aviões que atravessam o planeta em poucas horas lo fazem, coisa que no passado, você em uma embarcação, em um navio, em um barco, meses dilatava para chegar em um continente a outro. Hoje, em poucas horas. Em poucas horas eu me saio daqui e chego ao Brasil hoje mesmo. Está entendendo? E assim é. Trenes de alta velocidade, carros modernos de alta velocidade. Ou seja, a indústria bélica, certo? A invenção de armas e cohetes de destruição em massa, as bombas. Enfim, a ciência, hermanos, se ha aumentado, enfim, digamos, se ha multiplicado. Pero, a la mesma maneira, hermanos, que se ha aumentado a ciência, de igual maneira se ha multiplicado a maldade no mundo. Podemos ver assim, ciência se aumentando em alta velocidade e a maldade paralelamente caminhando aí. Ciência e maldade, conhecimento e maldade, e todo o demais caminha junto no mundo. Ok? Então, se vivimos, hermanos, em um mundo que caminha velozmente hacia a destruição, uma destruição iminente. É dizer, é um caminho que onde não há volta atrás. Não há volta atrás. Valores e princípios morais fielmente observados no passado hoje estão tirados à basura. Certo? Ou seja, han sido abandonados. A moral, a boa costumbre, segundo o politicamente correto que falam hoje dia, essas coisas estão obsoletas. É dizer, e são motivo de burla e de escárnio e aún de persecução àqueles a quienes insistem em observar essas coisas. Se você está em um ambiente e queres caminhar dentro das virtudes morais, do bom costumbre, dos princípios cristianos, você é visto de uma maneira meio rara. Ou é o que sucede hoje, irmãos. Isso é. É dizer, irmão, se você não pensa igual ao mundo e não atua igual ao mundo, você não serve. Te rechazam, te perseguem, te hacem a um lado, porque não caminhas conforme o mundo. Pero a igreja, irmão, não deve caminhar conforme o mundo, verdade que sim? Que diz, irmãos, em Isaías capítulo 5? Vamos ler. Quizá lo tengamos de memória, porque são versículos conhecidos, verdade?
Pero vamos ler, amém? Vamos ler, Isaías 5. Isaías 5, versículo 20. Apóntelo aí, subraia em tu Bíblia, se já não conhece todavia. Dice: Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Así camina el mundo, así es. Lo malo es bueno, lo bueno es malo, luz y tiniebla es lo mismo, não passa nada, todo está bem, todo está maravilhoso, politicamente correto, põe todo de igual maneira, de forma que você não pode caminhar ao contrário, não pode pensar contrário, verdade? Porque eres mal visto, não és aceitável, verdade? Ou seja, a maldade, irmãos, se ha multiplicado. Conforme a ciência se ha aumentado, a maldade se ha multiplicado, certo? Então, estamos vendo a maldade contra a natureza, contra os animais e contra o mesmo ser humano. Se escuta que padres matam a hijos, hijos matam a padres, isso é coisa do diário vivir, nos periódicos, nos noticieiros, verdade? Assassinatos de todo tipo, com alto nível de violência, de maldade, verdade? Infanticídios, feminicídios e tantos outros tipos, verdade? Ou seja, hoje, irmãos, a vida não tem muito valor. Observa bem. A vida vale muito pouco. Pode que a vida pode valer o valor de um celular. Ou alguns poucos bilhetes em la bilheteira. Uma pessoa pode perder a vida por alguns poucos bilhetes, algumas moedas que tenha no bolsillo. Ou por não ter moedas nesse momento e dinheiro no bolsillo. Então, se a vida foi delegada a algo que não vale muito hoje em dia, verdade? Não vale muito. Podemos perder a vida por um pedaço de terra, as pessoas se matam por um pedaço de terra, por uma propriedade, por herências familiares, se volvem inimigos, se matam, se peleiam, verdade? Ou seja, se mata por envidia, se mata por celos. Que mais? Se mata por amor. Que lhe parece, irmãos? É o que dizem. Que matam por amor. Pareceria que não conhecem Coríntios capítulo 13, verdade? Se matam por amor. Outros, por o mesmo amor, se quitam suas próprias vidas. Ou seja, a vida dá igual, não tem valor hoje em dia. Não tem valor, irmãos. A maldade se ha multiplicado e a vida ha perdido seu valor. Matar, quitar-se a vida, dá igual, é o mesmo. Suicídios a causa de depressão, por fracassarem no amor, por fracassarem nos negócios, por fracassos na vida. Se mata por negligência, el uso de las drogas, en las borracheras, en los pleitos callejeros y todo lo demás. Amém? Se mata por la irresponsabilidad en el volante de un coche, de un carro, por la irresponsabilidad, se mata y se va y se sigue su vida y no pasa nada. Maldad, injusticias, todo es normal hoy día. Ahora, hermanos, ¿dónde? Vamos ver a outra carretera agora, tá vendo? Uma carretera de la maldade. Já hemos hablado aqui que houve multiplicação de la maldade, um aumento de la ciência e o mundo caminha velozmente hacia um processo de destruição iminente e que não há volta atrás, não há como frenar isso. Isso vai em alta velocidade, não há como frenar, certo? Muito bem. Pero a outra via, a outra carretera desse cruce, como está? Estamos hablando, hermanos, donde e como se manifiesta o aumento de la maldad en el ser humano, donde e como se manifiesta o aumento de la maldad en el ser humano, enquanto o ser humano atenta contra a vida, é o bem maior que Deus lhe ha dado. Aí é em donde se manifiesta e se mostra claramente a maldade em el mundo, irmão. É quando o homem, o ser humano, passa a atentar contra a vida, já seja a vida de outros, a sua própria vida, a vida em la natureza, porque a vida está manifesta de várias formas, verdade? Tanto em las plantas como nos animais, enfim, a vida está. Pero quando o ser humano empieza, hermanos, a multiplicar a maldade e num atentado contra a vida, em suas distintas formas,
Aí é onde se manifesta o maior nível de maldade no ser humano. Jesus, hermanos, quando falava de reino, ele falava muito do seu reino, e claramente ele dizia que seu reino não era deste mundo. Que nós outros como igreja, nós outros como hijos de Deus, seríamos odiados, seríamos perseguidos, porque tão pouco somos deste mundo. Nós outros somos a outra via, se acorda? Amém? La outra via, la outra carretera, la calle que lleva hacia el amor, hacia la paz, hacia la transformación, hacia la voluntad de Dios, hacia la salvación, hacia la vida eterna. Essa é a calle que nós outros devemos transitar. Amém? E nunca podemos, como igreja, poner-nos em paralelo com o mundo e, às vezes, andarmos em la mesma velocidade, em la mesma direção. Podemos andar na mesma velocidade, pero em caminhos opostos, nunca hacia a mesma direção. Então, se Jesus, falando claramente de reino, ele deixava claro que o reino dele não era deste mundo, como nós outros não somos desse mundo. Ou seja, Filipenses 3:20 habla que nossa cidadania está no cielo. Ou seja, a direção que vamos é oposta à direção que vai o mundo. Sim ou não? Por lo menos se supõe que deve ser assim. Vamos ler, hermanos, aí comigo. Pode ler comigo. Juan capítulo 17. Abra sua Bíblia aí, por favor. Amém? Livro de Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, vemos que Jesus ora por seus discípulos. Uma oração tremenda, verdade? Uma oração breve, penso eu, verdade? Mas com uma profundidade muito grande. E vou ler apenas alguns versículos que estão aqui, amém? Capítulo 17 de Juan, versículo 15. Veja comigo, diz assim Jesus: No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ok? La iglesia, nosotros, estamos en ese mundo. Y la oración, la petición de Jesús era que nosotros, aún viviendo en ese mundo, que não seríamos quitados para sermos livres del mal e do pecado e dessas coisas. Não. Tendríamos que por um tempo, en el tiempo de la iglesia de los gentiles, en el tiempo de la iglesia en la tierra, convivir con esas situaciones. Amén. Pero no ser afectados por ellas. Dice el Señor: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. El versículo 20 que dice: mas no ruego solamente por estos. No ruego solamente por estos, dice el Señor, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hay un pueblo deseoso de creer em algo novo, deseoso de aprender algo diferente, deseoso de salir e abandonar esta carretera que camina hacia la perdição, hacia el abismo, cambiar de carretera, cambiar de calle e ir em outra direção, em direção oposta. E a nós outros nos toca, segundo o que o Senhor está orando aqui, que nós outros temos a palavra do Senhor para convencê-los, para que eles passem a crer no Senhor por la palavra predicada por nós outros. E essa palavra que predicamos nós outros é totalmente contrária, princípios, valores totalmente contrários à direção que vai o mundo. A palavra ensinada, a ciência, a sabedoria do mundo é totalmente contrária, irmãos. E a petição do Senhor é essa: não ruego solamente por estos, como que dizendo, mis hijos los vou guardar, vou rogar apenas por eles. Não, está rogando também por aqueles que han de creer, que ele espera que creiam, segundo a palavra predicada por la igreja. Ou seja, para que a palavra predicada por la igreja convença e que haga crer aqueles incrédulos a cambiar de ruta, a cambiar de direção. Essa palavra tem que ser sazonada com sal. Essa palavra tem que ter um gosto, um paladar, uma sazão diferente.
verdade? Uma substância diferente. Deve ser um alimento que mostre àqueles que caminham hacia a direção oposta que esse alimento é o melhor para eles, para suas vidas. Amém? Glória a Deus. E o Senhor disse que não deviam os discípulos deixar-se levar por la levadura de los fariseus, verdade? Por la mezcla. Temos um evangelho genuíno, hermanos, poderoso, com poder mais que suficiente para cambiar a ruta e o caminho equivocado e perdido dessas vidas. E o Senhor sabia tão claramente disso e orava e dizia: não ruego solamente por isso, senão por aqueles que han de crer em mim, por la palavra de eles. Uau, irmãos. Temos uma palavra tremenda. Sabe, irmãos, é o mesmo livro, capítulo 9. Sube um pouquinho tu dedito e vai ao versículo 9. O versículo 9 diz assim, que tremendo que diz aqui, ó. Eu ruego por eles. Agora veja, parece uma contradição o que eu vou ler aqui, verdade? Pero busca entender aqui. Diz assim, eu ruego por eles. Não ruego por o mundo, sino por los que me diste, porque tuyos são. Uau! O que o Senhor está dizendo aqui? Primeiro está dizendo que não ruega solamente por isso, senão também por los que han de creer em mim. Los que han de creer no Senhor todavia estão no mundo. Sim ou não? Estão caminhando nessa ruta hacia a perdição, o pecado e a condenação eterna. A igreja se supõe que vai em direção oposta. Amém? Agora o Senhor, no versículo 9, anterior a isso, ele disse: eu ruego por eles. Não ruego por o mundo. Está dizendo o Senhor aqui, irmãos, que o mundo está verdadeiramente perdido. Mas de 2000 anos atrás, já o Senhor sabia que o mundo ia rápida e velozmente hacia a perdição, hacia o abismo, hacia a condenação eterna. E o mundo não havia como passar por uma transformação. Esta que nós outros, às vezes religiosamente, passamos a orar. Amém? E oramos para que o Senhor cambie o mundo, que o Senhor transforme o mundo. E o Senhor disse: não, eu ruego por eles, por mis hijos, por los que são tuyos, por los que tu me diste. Não ruego por o mundo. Que dura essa palavra, é verdade que sim, irmãos? Considerando que temos familiares no mundo, o que lhe parece? Tens tu algum familiar no mundo? Jesus disse isso. E foi muito claro o que está dizendo aqui. Se você, irmãos, lê atentamente esse capítulo 17 de Juan, a oração de Jesus a seus discípulos, você vai ver a repetição de 19 vezes a palavra mundo. Pode contar aí, conta versículo por versículo, você vai ver, dependendo evidentemente da tradução ou versão de sua Bíblia, pero creio que todas hablam da mesma maneira nesse caso. 19 vezes habla mundo, mundo, mundo. Não ruego que los quite do mundo, não são do mundo, eu não sou do mundo. Eu lhes he dado a palavra e o mundo nos aborreceu, porque não são do mundo, porque tampouco sou do mundo. Mundo, 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 mundo. Que tremendo, irmãos. Seria uma coincidência isso? Seria uma coincidência que Jesus estivesse sendo tão repetitivo nessa palavra, mundo, mundo, mundo? Ou a intenção de ele era estabelecer a diferença e a separação entre igreja e mundo. E o Senhor aqui está estabelecendo, mostrando claramente, irmãos, a diferença. Que são caminhos opostos entre si, antagônicos, um vai para um lado, outro vai para o outro. Seus discípulos, representando aqui a igreja do Senhor, vai hacia uma direção, e o mundo hacia outra direção. Então ele disse: estou orando por eles, los que tu me diste, porque são tuyos. Pero o mundo, não, o mundo eu sei que já vão em outra direção, não há volta atrás. Há mais de 2000 anos atrás, já Jesus falava disto. Amém? Você me está entendendo, irmão? Diga amém aí. Estou vendo os irmãos muito em silêncio aí, amém? Então, irmãos, muitos de nós outros oramos e clamamos a Deus e pedimos: Senhor, cambia, transforma este mundo, verdade? Que Deus transforme a mentalidade dos governos, né? Que Deus transforme as nações, que Deus transforme as instituições de poder, verdade? Que podamos nós outros como igreja, porque, oiga,
Somos os hijos de Deus, verdade que sim? Somos a igreja, a novia do Cordeiro. Então, como hijos de Deus, se supõe que merecemos viver em um mundo melhor, verdade que sim? E assim oramos. E assim clamamos, e hacemos ayunos, e hacemos batalha espiritual, e guerra espiritual, e todas as armas de nossa milícia que Deus nos ha dado para combater nesse reino espiritual onde estamos ubicados, tudo isso utilizamos para que Deus cambie o mundo, para que Deus cambie a sociedade, para que Deus transforme o governador e o presidente, e o senador e o juiz. Queremos que Deus transforme essas vidas, porque essas vidas estão no mundo e estão caminhando hacia uma direção de qual não há volta atrás. É dizer, então, irmão, que estamos orando equivocados. Amém? Nos olvidamos que já todo está escrito e nada vai cambiar. Não vai, irmão, não vai. Não espere que o mundo vai ser melhor. Não espere que por lo muito que oramos, ayunamos e declaramos e profetizamos e atamos e amarramos e desamarramos, não espere que o mundo vá cambiar para melhor, que não vá. Não vá, não se ilusione com isto. Não se ilusione. Amém? Mas se vai poner pior todavia. É isso que vai suceder. Amém? Pero, hermanos, nesse contexto entre ciência e maldade, onde uma se ha multiplicado, outra se ha aumentado, e nesse contexto, mundo, sociedade, ciência, maldade e todo o que está perdido no mundo, a como vai a igreja em relação a isto todo? Como está a igreja? Estamos falando de duas vias, duas carreteras, duas avenidas, que são antagônicas entre si, uma vai para um lado, outra vai para o outro. Uma vai para arriba, outra vai para abaixo, já começa por aí. Uma vai para o norte, outra vai para o sul, enfim. Pero que, infelizmente, vemos essas duas carreteras, muitas vezes, ponendo-se em paralelo. Em paralelo e caminhando em altas velocidades hacia uma mesma direção. Pero não vemos o mundo caminhando em la dimensão, em la direção de la igreja, porque isso é impossível. Não vamos pretender, hermanos, que o mundo camine a la par de la igreja, no sentido de caminhar bajo os princípios e valores e propósitos e visão de Deus para a igreja. Isso não vai suceder. O que está sucedendo é ao revés. É a igreja buscando um paralelo, um caminhar juntos, um caminhar na mesma velocidade com o mundo, bajo a mesma direção do mundo, irmão. É isso que estamos vendo. Então, a pergunta é: a que velocidade e hacia que direção nos estamos movendo como igreja? Estamos falando que Mateus 24, o Senhor claramente disse: e por haver se multiplicado a maldade, mundo, o amor de muitos se enfriará. Então, se vemos a igreja, infelizmente, em uma encruzilhada. E nessa encruzilhada, a igreja se puso aí, verdade? Nessa encruzilhada, e se detuvo em la encruzilhada. Las encruzilhadas, los cruces de carreteras, existem para que tu cambies na direção, vai indo para um lado, cambia, vai para o outro, haga uma conversão, uma direção distinta, verdade? E que mude a ruta, enfim, ou que siga na mesma ruta, cruzando uma calle, verdade que sim? Que te mantenha na mesma direção, pero passando por esta calle. Como está a igreja, irmão? A igreja se detuvo em um cruce, em uma encruzilhada de los tiempos, como é o título que Deus nos ha dado nessa manhã. A igreja está em la encruzilhada de los tiempos. Caminhava velozmente a la mesma direção do mundo. Lo que tu vês sucedendo em um mundo, você vê sucedendo também em la igreja. Ponga atenção, irmãos. A pergunta é, também outra pergunta, será se habrá aumentado e multiplicado a ciência em la igreja também ou somente em um mundo? Considerando que ciência é conhecimento, verdade? É entendimento, é revelação, é el saber, isso é ciência. É entendimento aberto. Se em um mundo a ciência se ha aumentado e multiplicado, e na igreja? E em la calle, que vai inversa, em la direção contrária, também se ha multiplicado o conhecimento, a ciência,
e a sabedoria de Deus, porque não é a mesma deste mundo. Livro de Efésios, capítulo 1, me acompanhe, por favor, aí. Apóstolo Paulo orando por la igreja, me gusta esse livro, tremendo, muito é predicado e estudado, o livro de Efésios é tremendo. Há duas orações muito fortes aqui, que o apóstolo Paulo hizo por la igreja de Éfeso. Mas uma dessa oração está no capítulo 1, versículo 15 em adelante, verdade? Pero eu quero ler apenas 2 versículos dessa oração, porque disse Paulo, por esta causa também eu, havendo oído de vossa fé em o Senhor Jesus e de vuestro amor para com todos os santos, amor, amém, anverso ao que está no mundo, não cesso de dar graças por vosotros, fazendo memória de vosotros em mis orações. Ele orava por essa igreja em Éfeso. Ora, que diz o versículo 17, é isso que eu quero que você atente aí. Diz, por que a oração de Paulo? Qual é a direção? Qual era o propósito de sua oração? Diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesucristo, o Padre de glória, os dê espírito de sabedoria e de revelação em el conhecimento de Ele. Disse, alumbrando os olhos de vuestro entendimento, para que sepais, disse, qual é a esperança a que Ele os ha chamado, e quais as riquezas de la glória de su herência em los santos. Irmãos, então solamente 2 versículos me estão falando de sabedoria, me está falando de revelação, me está falando de conhecimento, me está falando de entendimento, e me está falando de saber. Oração que Paulo fazia por la igreja em Éfeso. Então, se estamos falando que se em um mundo se ha aumentado a ciência, se supõe que nós outros como igreja também deve aumentar também a ciência, o saber, o conhecimento, a revelação, verdade? O entendimento e o saber de los propósitos e de la vontade de Deus para a igreja. Sim ou não? Se em um mundo se multiplica, por que em nós outros não? Verdade? O apóstolo Paulo, irmãos, hablando em Romanos, sobre o plano de salvação, de restauração de Deus para o povo de Israel. Me acompanha, por favor. Romanos 11, 33. Aqui ele está falando, o apóstolo Paulo, sobre o plano de Deus para a restauração de Israel. Verdade? E o versículo 33, Romanos 11, 33 diz assim, ó profundidade de las riquezas, de la sabedoria e de la ciência de Deus. Vou repetir, isso é forte, irmão, isso é muito forte. Disse, ó profundidade de las riquezas, de la sabedoria e de la ciência de Deus. Quão insondáveis são sus juízos e inescrutáveis sus caminhos. Ele está falando aqui do plano que Deus tem para a restauração do povo de Israel que rechazou a Cristo, pero Deus tem um propósito de restaurá-los. Amém? Glória a Deus. Então, há umas palavras que isso aqui são claves também, irmãos, e de suma importância para o que estamos falando aqui. Estamos falando, repito, de uma encruzilhada, de 2 carreteras, de 2 avenidas, de 2 calles que caminham hacia direções opostas, em velocidades distintas, pero em algum momento se envolvem em paralelo, em algum lugar da cidade se encontram, caminham juntas em paralelo, se cruzam, se detêm, caminham na mesma velocidade, às vezes uma se adelanta, outra se detém. Estamos falando do mundo, estamos falando da igreja. Estamos falando da maldade e da ciência, estamos falando do amor de Deus. Tremendo, irmãos, tremendo o que Deus está falando nessa manhã. Espero que você esteja entendendo a revelação. Espero que eu esteja sendo claro em explicar isso, irmãos. Claro, eu sei que predicar em uma live é diferente de predicar em uma igreja, em um púlpito. Eu fluir é diferente. A mim me gusta muito predicar em um púlpito, verdade? Delante de audientes, de uma plateia de gentes, em que você se move, você caminha, você se... Sabe, é diferente. Eu estou todavia no processo de adaptação
nessa coisa de predicar delante de uma câmara. Verdade? Porque uno sabe que não flui da mesma maneira. Pero aí vamos. Aí vamos, eu creio que você está entendendo. Amém? Toda é questão de aprender. Amém? Então se disse aqui, o apóstolo Paulo, ó, profundidade das riquezas. Riquezas de quê? De la sabedoria. E de la ciência de Deus. Quão insondáveis são seus juízos e inescrutáveis seus caminhos. Que é insondável? Eu fui a pesquisar, investigar o significado real dessa palavra, insondável. E encontrei, irmãos, que insondável é uma palavra utilizada referente ao mar. Ao mar, à navegação, não sei, em algum momento inventar. Disse que é algo que não se pode sondear, que não se pode achar seu fundo com a sonda. É o mar. Não há sonda que consiga encontrar o fundo do mar, todavia não é inventado, verdade? Então, se essa palavra profundidade está relacionada com o mar, com a profundidade do mar. E insondável está dizendo que é algo tão profundo que não se pode sondear, que não pode ser alcançado por la sonda, que não se pode encontrar o fundo. Em português seria o fundo, encontrar o fundo, amém? O fundo em espanhol, amém? Porque há brasileiros aí escutando, amém? E disse também, quão insondáveis são seus juízos, os juízos de Deus não podemos alcançar, não há como encontrar, verdade? O entendimento pleno de los juízos de Deus, verdade? E disse também, inescrutáveis seus caminhos. Que é inescrutável? É praticamente a mesma coisa que insondável. Não está evidentemente relacionada com o mar, pero disse que inescrutável é aquilo que não se pode saber nem averiguar. Ou seja, é um mistério insondável, que não se pode saber, que não tem como entender em la essência, em la raiz de aquele tema, daquele assunto. É um verdadeiro mistério que está guardado e escondido, como era o caso da igreja. A igreja era um mistério escondido no coração de Deus, que nem o mesmo diabo em la cruz, vendo Jesus crucificado, não logrou entender que ali estava nascendo uma igreja, e nunca logrou entender. Era um mistério que estava escondido. Então, se um mistério insondável, inescrutável. E o Senhor está falando que seus juízos são insondáveis e seus caminhos inescrutáveis. Não há como averiguar, não sabemos, não temos como saber a ciência certa, nem averiguar. Diz a mesma palavra do Senhor, que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, mais altos, infinitamente altos, não nos podemos alcançar e entender plenamente, a menos, é claro, que o Senhor se nos revele por seu Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Que tremendo, irmãos. Em Efésios capítulo 3, vamos a Efésios outra vez, amém? Se você lhe gusta ler Bíblia, esse é o momento. Efésios capítulo 3, apóstolo Paulo está explicando sobre seu ministério. Sobre seu ministério a los gentiles. Tremendo, Paulo, verdade? E o versículo 8 disse assim: a mim, disse ele, que sou menos que o mais pequeno de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentiles, los que estão em el mundo, amém? O evangelho de las inescrutáveis riquezas de Cristo, de las inalcançáveis riquezas de Cristo. Inalcançável, evidente, para aqueles que estão no mundo, verdade? Se não é revelado, e quem é que tem, irmãos, esse privilégio, esse poder de revelar essas coisas que são insondáveis para o mundo, que são inescrutáveis ao entendimento do mundo, inalcançáveis para o mundo? Quem é? Somos nós outros, a igreja do Senhor. Teremos a mente de Cristo, teremos o Espírito do Senhor, que nos revela o coração do Padre, e transmitimos este mensagem poderoso e transformador para aqueles que caminham em direção oposta, puedan volver-se
passar por um processo de conversão e cambiar a ruta e ir caminho hacia a eternidade com Deus. Como estão entendendo nessa manhã, irmãos? Tu e eu temos isto, irmão. E o Senhor claramente, Paulo disse claramente, eu sou o mais pequeno de todos eles. Pero me foi dada esta graça de anunciar entre os gentiles o evangelho de las inescrutables riquezas de Cristo. Versículo 9, disse, e de aclarar a todos qual seja a dispensação do mistério escondido desde os siglos em Deus, que criou todas as coisas. Esse mistério estava escondido. Como saberlo? Como entendê-lo? Como alcançá-lo? Me está entendendo, irmãos? Estamos falando, como disse ali em Romanos 11, profundidade das riquezas, da sabedoria e da ciência de Deus. Estamos falando de juízos insondáveis, de caminhos inescrutáveis. A estes, a la igreja, o Senhor se la dá revelado a la igreja, para que a igreja revele ao mundo, e disse, para que a multiforme sabedoria de Deus, lo que é insondável, lo que é inalcançável ao mundo, los que não é possível entender ao mundo, a igreja recebe isto, para que a multiforme sabedoria de Deus seja agora dada a conhecer por meio da igreja a los principados e potestades, onde? Em los lugares celestiales. Uau, irmãos! Que tremendo, irmãos! Que tremendo isso! Que o mensagem que o Senhor nos ha dado tem um poder tremendo de transformação de vidas. Não vai transformar o mundo a lo que nós outros queremos. Porque, repito, oramos de forma equivocada. Se você está orando para que Deus transforme o mundo em um lugar de paz, em um Edém, como era ali no tempo de Adão, ouvídelo, irmãos. Ouvídelo, que isso vai cambiar para melhor. Não, a coisa vai piorar todavia. E teremos que buscar um entendimento claro de que o Senhor está falando em sua igreja. Que é isso que seu reino não é desse mundo? A igreja tem que entender isso. Que o reino de nós outros, o reino do qual o Senhor nos trasladou, ele disse claramente que nos trasladou de um reino de tinieblas para um reino de amor, é o reino do Filho de seu amor. Ou seja, estamos falando de reinos diferentes. Hemos sido sacados de um reino, onde caminhávamos à perdição, ao pecado e à maldade. Estamos em outra ruta agora. A igreja, irmãos, tem que entender isso. E o mensagem do evangelho que o Senhor nos ha dado tem esse poder. É insondável, é inescrutável, é inalcançável para os que estão no mundo. Para aqueles que o Senhor Jesus dijo, eu oro por estes, não por o mundo. Porque o mundo não vai entender. Então, seu mensagem não vai cambiar o mundo, mas pode cambiar algumas vidas que estão. Pode cambiar alguns familiares nossos. Me estão entendendo, irmãos? Sim ou não? Então, não espere que o mundo vá melhorar. Não espere que vamos viver em um Edém aqui. Há toda uma doutrina rara e nova que predicam agora o reino aqui e agora. Já he escutado isso? A prosperidade, a riqueza e o governo da igreja no mundo, todo lo predicam para agora. Essa coisa de arrebatamento, de novos céus e nova terra, de la nova Jerusalém, não. Todo isso está sendo rechaçado, verdade? Estão ponendo a um lado toda essa doutrina, que é bíblica, que aqui está muito claro escrito, e estão dizendo que o reino é aqui e agora. Que aqui e agora a igreja pode crescer, pode prosperar, pode alcançar posições de eminência, de autoridade, e por aí você vê uma ingerência tão grande, tão profunda em líderes cristianos metendo-se na política, não para cambiar o ambiente, senão são corrompidos por ambiente político, por a riqueza, por as falcatruas, por as injusticias, por as leis contrárias a los princípios e valores que han aprendidos em las bancas de suas igrejas. Não é dizer, irmãos, que seja pecado, algo malo meter-se na política. Quantos líderes de aqui da Bíblia estavam metidos na política? Quantos? Você tem ideia quantos? José, Davi, Daniel, e um sinfim que viviam na política, pero não se contaminavam,
Não vai você crer que a riqueza e o poder existem solamente agora, não. No passado também havia riqueza, havia poder, havia domínio de reinos contra reinos, de nações contra nações. Todo isso sempre ha existido. Pero a Bíblia me disse aqui que os homens de Deus, chamados por Ele, os profetas de Deus, dos grandes servos do Senhor, não se deixaram contaminar. Tuvieron em determinados momentos na cúpula do governo, na cúpula do poder, na cima do poder, em algumas nações, em alguns tempos da história humana, pero não se corromperam. Não seguiram caminhando hacia a mesma direção, senão a direção sempre foi oposta, sempre foi inversa à direção que caminhava o mundo. Pero não é o que vemos hoje. Não é? Você vê políticos hoje firmando leis que são totalmente contrárias ao que está na palavra, irmãos. Não vamos muito lejos. Aqui no país onde estamos, Costa Rica, em meu país, Brasil, em outras nações, pastores que são subem à posição de, sei lá, de regidores, de deputados, de senadores, até na presidência de algumas nações são postos, verdade? Porque têm uma mensagem supostamente de santidade, princípios cristianos, judaicos e tudo mais, pero uma vez no poder, são corrompidos, hermanos, se perdem, firmam leis, estabelecem leis contrárias totalmente à direção que Deus dá à igreja, amém? A seu povo, aqueles que são alcançados por Ele, e se corrompem por o dinheiro, por o poder e todo o demais. Você me está entendendo, sim ou não, irmãos? Então, se nós outros, irmãos, a igreja nesse tempo não ha entendido. E esse é o maior problema, que a igreja do Senhor, que deve caminhar em uma direção inversa, oposta à direção que vai ao mundo, certo? Essa igreja desse tempo não ha entendido de profundidade, não ha entendido de riqueza, de sabedoria, de conhecimento de Deus. E todo isso está no Evangelho do Senhor. Todo isso está aqui está. No Evangelho do Senhor que Ele nos ha dado para predicar, para cambiar vidas, não cambiar o mundo. Não, o mundo não vai cambiar. Pero sim, algumas vidas podem ser cambiadas. Veja eu aqui, do mundo vine eu. E você ha venido do mundo, do pecado, da perdição e de todo lo malo. Deus te resgatou do mundo. Um mensagem poderoso te alcançou allá onde tu estava e te resgatou. E agora tu caminhas em direção oposta, em direção inversa à direção que vai o mundo. E se supõe que deves seguir desta maneira. Deves caminhar também em alta velocidade, à velocidade que vai ao mundo, para destruir, para pervertir o juízo, para pervertir a justiça e o juízo de Deus, à velocidade que vai ao mundo para destruir vidas, para destruir famílias e vidas, enfim, à mesma velocidade, ou quizá aún mais, deve ir o mundo, a igreja do Senhor. Em la predicação do Evangelho, em o testemunho do Evangelho que o Senhor nos ha dado para predicar. Você me está entendendo, irmãos? Sim ou não? Sabe que Oséias, capítulo 4, versículo 6, disse que por falta de conhecimento, o povo se perde, o povo é destruído, o povo se corrompe. Amém? Então, irmãos, Oséias 4, 6 nos está dizendo também que por la falta de este conhecimento, a mesma igreja se ha corrompido. Pero o conhecimento está aqui. Acabamos de ler alguns versículos, habla de profundidade, habla de inescrutáveis, insondáveis, habla de riqueza, de sabedoria, de conhecimento, de revelação, de la vontade e do propósito de Deus para a igreja, mientras camina nesse mundo, toda um sinfim de conhecimento de Deus nos ha dado a nós outros. E temos o Espírito Santo para que nos revele. Para que se é que temos que viver nesse tempo e nesse mundo, que seamos e que hagamos a diferença nesse mundo. Que seamos nós outros os que por nosso testemunho e por la palavra predicada, logremos fazer com que aqueles que estão aí creiam em el Senhor, por la predicação da palavra que está em nós outros. Como estão entendendo nessa manhã? Ou seja, a igreja não foi chamada para caminhar
a la misma direção do mundo. La iglesia es esta via inversa, pero se detuvo por algum momento nesse cruce. E ao detener-nos em cruce, na encruzilhada de los tempos, na encrucijada de los tempos, o Senhor viu que por aí estava a indecisão. Porque não apenas nos detuvimos a la encruzilhada de los tempos, hermanos, sino que nos volvimos a la misma direção do mundo. E estamos caminhando, em algum sentido, a la mesma velocidade que está o mundo. Lhe digo uma coisa, irmãos. Em alguns pontos, nos hemos cruzado. Em alguns pontos, estamos caminhando lado a lado. A vezes, incluso disputando espaço com o mundo está a igreja. Que tremendo isso. Muitas coisas, hermanos, que sucedem no mundo, muitas coisas que se hacen, pecados, coisas que acontecem no mundo e que é perfeitamente normal no mundo, a igreja lo está haciendo, incluso está superando o mundo em algumas coisas. O que lhe parece? Nos olvidamos que nossa ruta é inversa à ruta e ao caminho que vai ao mundo. Nos entrelaçamos, nos cruzamos como um cruce em uma comunidade, nos detuvimos e pensamos, olha, esse caminho está bonito, e nos fuimos. Assim está, infelizmente, caminhando parte da igreja do Senhor, evidentemente que não toda, verdade? Amém? Então, irmãos, há pecados que no mundo é perfeitamente natural e normal, a igreja já se vê também normal. Estamos imaginando que lo bueno é malo, lo malo é bueno, lo amargo é dulce, o dulce é amargo, para nós outros está tendo tudo igual, verdade? Está tudo igual, está tudo maravilhoso e bem. Em o passado, há pecados e situações na igreja que não se escutava. Quando se escutava de divórcio na igreja do Senhor, anos atrás também, isso era um escândalo. Que um cristiano, já nem digo líder, cristiano comum, de banca, se divorciara, se separara de sua esposa de seu marido. Ou que se metera aí a fornicação e a adultério na família. Eram grandes escândalos que sucediam em las igrejas, hermanos, há tempos atrás. E não vamos muito lejos, 20, 30, 40 anos atrás. Está entendendo? E hoje dia como está? Hoje dia, irmãos, a igreja está competindo com o mundo. As estatísticas de divórcio em la igreja são parecidas com as estatísticas do mundo. E você escuta, segundo as estatísticas, os números são praticamente iguais. Em alguns lugares, hermanos, em algumas sociedades, em algumas nações ou lugares do mundo, esses números da igreja se ha ultrapassado ao mundo. Há mais divórcios em la igreja do Senhor que no mundo aí fora. Em alguns lugares está sucedendo isso. Ha havido mais incidência de pecados, diga-se, qualquer tipo de pecado que tu queiras imaginar, seja sexuais, morais, escândalos financeiros, enfim, toda classe de pecado que estão no mundo, hoje dia, você os vê na igreja do Senhor. Você me está entendendo, irmãos? Você os vê. Então, se a igreja se detuvo em um cruce, e se agradou lo que viu, se agradou. Se agradou, pero não seguiu sua ruta, sino que se detuvo e parte desta igreja camina paralelamente ao mundo, lado a lado, codeando ao mundo. A mesma velocidade que o mundo vai, a igreja está indo à mesma velocidade. Sabe, irmãos, com o passo do tempo, a igreja ha venido flexibilizando, negociando com seus valores. E é nessa coisa de andar flexibilizando e socializando com o mundo, hemos perdido a essência do evangelho. Predicamos hoje um evangelho sem essência. E muito do evangelho que se predica aí fora, em muitas igrejas, eu venho falando disso, eu não, pero Deus vem falando disso. O falso profetismo, as falsas doutrinas, todo isso, hermanos, é comum hoje dia. Por quê? Porque a igreja chegou a um determinado momento que começou a ir flexibilizando e negociando com seus valores e com seus princípios. Então, se é comum ver coisas que no mundo é natural e normal,
A igreja também. A igreja também. Né? De tanto flexibilizar a palavra, de tanto buscar socializar com o mundo, acabamos perdendo a essência do evangelho. E hoje é um evangelho contaminado, um evangelho que não transforma, um evangelho que não saca as pessoas do mundo, apenas las metem na igreja, pero elas permanecem no mundo. Então, se estão caminhando em um lugar de doble via. De doble via, pero hacia a mesma direção. Ora está aqui, ora está ali. Ora camina na igreja, ora camina no mundo, pela direção, o enfoque, a forma de pensar. A mente funciona com a mesma mentalidade que o mundo funciona. Por quê? Porque o evangelho que estamos falando ha sido flexibilizado, demasiadamente flexibilizado. Estamos socializando, estamos negociando com os valores que Deus nos ha dado quando o Senhor nos habla de inescrutáveis, profundos, insondáveis riquezas da sabedoria de Deus, da ciência, do conhecimento, do saber de Deus. Hemos negociado isto e caminhamos à mesma velocidade do mundo. Sacamos alguns de aí, los metimos acá, pero estão acá, a vez estão ali e não vemos grandes cambios, não vemos grandes transformações. Porque os pecados que se veem no mundo, infelizmente, hermanos, los vemos também na igreja. Pode parecer uma mensagem bastante dura nessa manhã, pero esta é a realidade. Amém? Há divórcio no mundo? Na igreja também há. Há gente casando, separando, volvendo a casar outra vez no mundo? Isso é comum. Na igreja também é comum isso. Há fornicação, há adultério, há escândalos financeiros, há falsa doutrina, há ensinanças que pervertem o juízo e a justiça de Deus no mundo. Bem, na igreja também sucede isso. Amém? Não se escandalize, não. Também na igreja sucede isso. Por quê? Porque hemos estado flexibilizando, negociando, acomodando o evangelho para que a palavra seja melhor, mais facilmente aceitável por las pessoas. E nessa de transformar um evangelho bem aceitável, facilmente aceitável, hemos perdido a essência do evangelho. Então, se a gente vem à igreja, llenam grandes templos, que glória a Deus hoje estão cerrados, verdade? E por aí estamos vendo a grande importância do templo, dessa grande construção que hemos feito e construído e gastado rios de prata e de dinheiro nessas construções, verdade? Agora, para que servem? Estão aí as moscas. Você me está entendendo, irmãos? E as vidas como estão? Como estão as vidas? Que há pouco tempo llenavam as igrejas de nós outros, llenavam as igrejas em las grandes cidades. O que está passando com essa gente? Como estão? Em que condições estão? Será que se converteram realmente ou será que seguem caminhando na direção que estavam antes? Porque eram apenas frequentadores de igreja, mas nunca cambiaram sua atitude, sua relação com Deus nunca foi das melhores. Então, irmãos, quero ir terminando. Dice Hechos capítulo 17. Abra sua Bíblia aí, né? Hechos capítulo 17. Estamos falando de Paulo e Silas. Causam um grande alboroto em Tessalônica, na cidade de Tessalônica. Chama a atenção um versículo aqui, eu quero ler com os irmãos. Capítulo 17 de Hechos, ou Actos de los Apóstolos em português, amém? Versículo 6, diz assim: Pero, não hallándolos, trajeron a Jasón e a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Queriam arrestar a Paulo e Silas, buscaram, não encontraram, levaram o homem que estava aí, chamado Jasón, e veem o que gritavam. Esse é o alboroto que Paulo e Silas, na predicação do evangelho, provocaram em Tessalônica. Veja que dizem eles aqui: estes que trastornam o mundo inteiro também han venido acá. Aleluia, irmãos. Estes que trastornam o mundo inteiro também han venido acá. Será que a igreja está realmente trastornando o mundo? Ou está caminhando à mesma velocidade, à mesma direção,
se detuvo no cruce de los tiempos e pensou, é melhor por aqui que vou. Diz que trastornavam o mundo inteiro, irmãos. Esses homens estavam em Tessalônica. Onde você está nessa manhã? Em que cidade? De que cidade me estás assistindo nessa manhã? E como se chama a comunidade onde vives? A calle onde vives? Has tu trastornado o ambiente onde estás? Ou eres igual a los que estão aí? Ou te has convertido em igual, fazendo o mesmo, pensando da mesma maneira, actuando da mesma forma, caminhando hacia a mesma direção, bajo a mesma velocidade? Diz que Paulo e Silas, nessa cidade, eram chamados aqueles que trastornavam o mundo. E me gusta buscar o sentido das palavras e o trastornar. Que é trastornar? Disse, é invertir a ordem regular de algo. Invertir a ordem regular de algo é alterar a normalidade. Aquilo que é normal é alterar isto. É inquietar, provocar inquietação, quitar o sossego, quitar a paz. Jesus disse que não havia venido dar a paz, trazer a paz ao mundo, verdade? Senão espada. Espada, ó. Alterar significa também, transtornar significa alterar o funcionamento normal da mente ou a conduta de alguém. Vou ler isso outra vez, irmãos. Trastornar. El que ha sido trastornado por la predicación del Evangelio, ha tenido una alteración en el funcionamiento normal de su mente y ha cambiado su conducta. Significa também volver algo de abaixo arriba ou de lado a outro. Uau! Isso é transtornar. Volver algo de abaixo arriba ou de lado a outro. Estava indo para cá, agora vai para allá. Este poder, esta palavra, este evangelho, hermanos, está à disposição da igreja. Tu e eu temos esto. Temos um evangelho, mensagem que a mente do mundo é insondável, é inescrutável, é inalcançável ao mundo. Pero com a revelação do Espírito Santo que Deus nos dá à igreja, essas pessoas podem ser rescatadas, sacadas desse ambiente, desse reino que las está levando à perdição eterna. Pero nós outros, como igreja, devemos entender, e é muito claro nessa manhã que o Senhor nos está dando, em la encrucijada de los tiempos. En el cruce de los tiempos, la iglesia iba muy bien, de pronto foi flexibilizando, socializando, tergiversando, acomodando o evangelho, a predicação, para ser melhor, mais facilmente aceitável, para que a gente nos aceite na sociedade, que não nos veja assim tão retrógrados, tão contrários a todo. Então vamos flexibilizando, vamos permitindo, vamos aqui, vamos allá, verdade? Para que sejamos tenidos como boa gente, como pura vida. Então estamos predicando um evangelho pura vida, que a gente está contente de escutar. Por quê? Porque não tem que cambiar. O evangelho pura vida é os que predicamos em Costa Rica, muitas das igrejas aqui. Que não é necessário câmbio, que não é necessário uma transformação, que não é necessário cambiar a ruta, pode seguir na mesma ruta. Leva sua ofrenda. Alô, alô, amém. Me estão escutando, irmãos? Houve um problema aqui de energia e se foi a señal, tive que buscar outra señal. Pero aqui estamos, amém? Se me está escutando, diga amém aí. Haga uma señal que me está escutando, irmãos. Amém? Que alguém se manifeste, por favor, aí. Se todavia me sigue escutando. Amém, igreja? Então, irmãos, estamos vendo isto nesse tempo. Uma igreja que vai caminhando conforme a direção que o mundo vai. Glória a Deus. E não é essa a intenção de Deus, não é essa a direção que Deus tem para a igreja. Disse que esses homens transtornavam o mundo. Transtornavam. Amém? Ou seja, invertiam a ordem regular das coisas, alteravam a normalidade, inquietavam, provocavam a ira, provocavam a persecução. A igreja perseguida é aquela, irmãos, não que anda junto com o mundo, fazendo o mesmo do mundo. Quando você escuta de igreja perseguida, é aquela que está predicando um evangelho
efetivo, um evangelho verdadeiro que incomoda, que resuena a los oídos de los incrédulos, de los perdidos, que los hace cambiar ou que los hace revoltar-se. Pero algo tem que provocar. Esse é o evangelho que o Senhor ha dado à igreja. Amém? Vou ver algo de abaixo arriba ou de um lado a outro. Amém? Quero terminar, irmãos. Agora sim vamos a terminar. Houve um break por aí, por questões de que se foi a señal. Pero glória a Deus, aqui estamos. Para finalizar, quero ler 2 versículos aqui, amém? Abacuque capítulo 2, versículo 14. Abacuque capítulo 2, versículo 14 diz: porque a tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Como é que a tierra será llena del conocimiento de la gloria de Deus? Através da igreja, irmãos. Não é um ángel que vai revelar o conhecimento de Deus, que vai derramar a glória de Deus. É através da igreja. Mientras a igreja está nesse mundo, estamos em los tempos da igreja, na dimensão da igreja. Mientras estamos aqui, somos nós outros que somos chamados como igreja para dar a conhecer o conhecimento, a ciência, a sabedoria, que seja aumentada, que seja multiplicada a ciência e a sabedoria e o entendimento de Deus a los corações da gente. Somos nós outros que somos chamados para isto. Não há nadie mais a não ser nós outros. E Abacuque 3, versículo 12, ele disse: ó Jeová, disse, he oído tu palavra e temi. Ó Jeová, disse, aviva tu obra em meio de los tempos. Estamos em um cruce, em la encrucijada de los tempos, e o Senhor chama na igreja avivada, poderosa, consciente de seu chamado, consciente de seu propósito, que camine bajo a luz da verdade, da palavra, sem contaminação, sem levadura, para trazer e desatar um avivamento sobre este povo que aí está, que todavia camina perdido em direção oposta. Eles devem ser avivados, eles devem ser rescatados por o poder da palavra do Senhor. E disse ele: aviva tu obra em meio de los tempos, em meio de los tempos, hazla conhecer. Hermanos, esse é o tempo, é esse. Em outro tempo, em o tempo do fim, muita coisa vai suceder. E o Senhor utilizará outros meios para dar a conhecer sua glória, para dar a conhecer sua palavra em meio à tribulação, já quando a igreja não esteja, já quando o Espírito Santo não esteja convencendo. Deus vai usar outra maneira, como está escrito na Bíblia que vai usar, amém? Para dar a conhecer sua glória e sua palavra. Pero nesse tempo, é a igreja que tem este propósito, esse chamado. Amém, igreja? Somos nós outros como igreja que devemos entender isso. Como igreja, devemos sair da encruzilhada. Amém? A igreja não pode estar detenida em cruce de los tempos. Não pode estar detenida em cruce de los tempos, porque os tempos são malos. Há perdição, há pecado, e a igreja tem que volver a sua posição. A igreja mesma deve ser trastornada por esse evangelho que predica. Você me está entendendo? Esse evangelho que estou eu predicando, que tu também predica, deve transtornar-te a ti primeiro, deve transtornar-me a mim primeiro. Deve ser com que eu cambie de ruta, cambie minha forma de pensar, que passe por uma renovação da mente, como está em Romanos 12:2. Glória a Deus. Temos, hermanos, caminhamos em rutas opostas. A igreja tem que entender isso. Mientras a igreja não entender isso, vamos seguir predicando um evangelho fácil, um evangelho contaminado com levadura, um vinho que não traz o gosto do Espírito, pero que se embriaga com as coisas deste mundo. Amém? E o Senhor não ha estabelecido isso para a igreja. Não é esse o propósito de Deus para a igreja. Eu sei que a igreja é do Senhor que me está escutando nesta manhã. E o Senhor te disse que é tempo de volver de abaixo hacia arriba, passar de um lado a outro, cambiar tu ruta. A uma ruta vai o mundo e vai velozmente à perdição e à destruição eterna. Pero nós outros como igreja vamos em ruta oposta, em direção oposta. Amém?
Se em algum momento temos que cruzar-nos, porque nesse mundo nós vamos a cruzar, nós vamos a topar com o mundo, vivimos em um mundo, evidentemente, mas não podemos detener-nos em cruce. Não podemos detener-nos a pensar, será que sigo em Lomio ou vou para allá? Porque allá parece muito bonito, é bastante movimento, muitos colores, muita coisa. A igreja tem que já demonstrar o discernimento, irmãos, para seguir crescendo e seguir rescatando vidas, seguir entendendo o verdadeiro propósito de Deus para a igreja. É tempo que nesse momento, hermanos, em que o Senhor cerrou as portas, permitiu um cierre de porta da igreja, das igrejas, das denominações, das congregações, digamos, verdade? Esse é o tempo em que o Senhor disse: vocês estão indo a uma velocidade tremenda. O mundo vai a uma velocidade tremenda hacia a maldição, o pecado e a condenação eterna. E a igreja se detuve no cruz e está caminhando na mesma direção. Velozmente. Estamos caminhando, andando velozmente no pecado, no divórcio, no adultério, nos escândalos, no falso profetismo, na filosofia, nas doutrinas raras da igreja, no sincretismo religioso, tudo está aí. E no mundo é normal, a igreja está sendo normal e vamos na mesma direção. E o Senhor está dizendo: vuelvan a los caminhos, vuelvan a la vereda del Senhor. Amém? É isso que o Senhor está dizendo nessa manhã. Vamos orar. Amém? Quero orar por você e você aí ore por mim. Amém? Que lhe parece? Senhor, oh Deus, te dou graça nesta manhã por esta palavra. Graça por esse tempo, graça por esse momento precioso que nos has dado, Senhor, de poder predicar esse mensagem. É um mensagem forte, realmente forte, amado Deus, que nos causa, às vezes, problema na predicação, na explicação das coisas que tu nos hablas. Mas eu te pido que tu Espírito Santo revele ao coração de aqueles que estão conectados, de aqueles que mais tarde se vão conectar ou vão assistir esse vídeo em alguma maneira, em algum momento, em algum lugar deste mundo, amado Deus, que o entendimento se abra, que o que é insondável seja alcançável, seja entendível, seja revelado aos corações, para que a igreja, nesse tempo de porta cerrada, se pueda ampliar sua visão e ver e entender segundo o que Deus quer que a igreja camine e entenda, em nome de Jesus. Senhor, oh Deus, ajuda-nos a entender qual é o verdadeiro propósito para nós outros, como igreja, em nome de Jesus. Que se há, Senhor, ó Deus, um tempo aún, para que permaneçam cerrados os templos, que tu nos siga ensinando-nos, que tu siga instruyendo-nos, que tu sigas hablando a nosso coração como igreja, para que entendamos definitivamente que há caminhos que são antagônicos, que alguns nos levam à perdição e não devemos andar por eles, pero sim devemos rescatar aqueles que aí estão, pero seguir ao caminho que tu has traçado para nós outros. Em nome poderoso do Senhor Jesucristo. Amém. Hermanos, uma vez mais te pido, comparta esse vídeo. Comparta esse vídeo porque muita gente em muitos lugares vão poder assistir. Amém? Glória a Deus.